Boa noite, queridos amigos. É com muita alegria que estamos aqui em mais uma noite para dar início a mais uma reunião. E nós vamos começar então aqui o nosso estudo, compartilhar com você aqui o nosso estudo. A gente vai começar cantando uma música para fazer a nossa prece. O nosso tema hoje são preces espíritas. Então, a gente vai começar cantando uma música que fala exatamente sobre prece, uma música muito bonita do nosso querido amigo, irmão Joelson, né, que retornou recentemente à pátria espiritual e deixou para nós tantas músicas tão bonitas. Então, uma delas é essa aqui. Nesse momento de prece e emoção, eu sinto Jesus tão presente em você, que está ao meu lado e me faz mergulhar neste mar de brandura e paz. Tento estar perto do seu coração, unir nossos passos na prece e entender que está com Jesus no caminho, é amar, é sonhar, é encontrar, é viver. E então me leva a pensar no meu viver, refletir, refletir em paz. Então, queridos amigos, possamos elevar os nossos pensamentos e agradecer por mais essa noite de estudo, que possamos estar unidos, aprendendo um pouco mais do teu evangelho de amor, para podermos praticar no nosso dia a dia. Obrigado por tudo, que assim seja, graças a Deus. Então, amigos, é com muita alegria, então, que estamos mais uma vez aqui com vocês, muita felicidade, agradecemos aí a Ângela pelo convite, e estamos juntos para falar desse tema tão bonito que é prece, né? Tá lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá no finalzinho. E aqui eu até coloquei uma gravurinha aqui que fala: a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Então, amigos, a prece, quando é feita do fundo do coração, ela, ela será muito, ela chegará, né, ao nosso Pai, que é Deus, ela fará nosso Pai, que é Deus, ficar feliz, né? Será agradável a Ele, por mais coisas que nós possamos fazer, né? Por mais fazer, não, mais coisas que nós possamos doar, né? Porque antigamente tinha as questões das oferendas, ainda tem, né, em algumas religiões, mas a gente sabe que a prece feita do fundo do coração supera todas essas oferendas que possamos pensar em dar, né? Para ajudar, para nos altares aí da vida, né? Então, começando aqui no Livro dos Espíritos, deixa eu só fazer uma correção, a prece está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas hoje nós vamos, está lá no finalzinho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo,
Mas hoje nós vamos nos basear no Livro dos Espíritos. O estudo hoje é do Livro dos Espíritos, uma pequena confusão. Mas é sempre bom falar que no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo tem uma coletânea de preces. Tem primeiro um capítulo falando sobre prece, e no finalzinho uma coletânea de preces, que ela também é vendida em separado, tá? Então, se alguém quiser, se não conhecer, quiser adquirir só isso, também é vendido em separado. Então, a gente vai começar com a pergunta 658, que diz o seguinte: a prece é agradável a Deus? E os espíritos nos respondem: a prece é sempre agradável a Deus quando é do coração, porque a intenção é tudo. E a prece do coração é a preferível a que se pode ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o sentimento. Então, novamente aqui falando, né, que a prece que é agradável a Deus é que é feita do fundo do coração, com sentimento, né? Às vezes você pode fazer uma prece pequenininha, falar até duas palavrinhas, mas se aquilo sair lá de dentro, né, vai ser realmente mais agradável a Deus, porque a intenção é tudo. É a nossa intenção, a nossa sinceridade. O violão está querendo aqui se chegar para mim, deixa ele chegar para mim aqui, ficar pertinho, daqui a pouco eu vou usar ele de novo. É a nossa sinceridade no sentimento, é a gente colocar o nosso sentimento naquela prece. E isso é preferível a que se pode ler. Ah, mas nós podemos ler, por exemplo, lá no Evangelho tem uma coletânea de prece, né? Que você pode ler. É preferível, se você já tiver, conseguir fazer uma prece do coração, né? Uma prece dita por, da sua cabeça, do fundo do seu coração, é melhor. Mas se você ainda tiver dificuldade e quiser uns exemplos de prece, ou tiver num momento que você não está conseguindo, né, orar, você tá com uma dificuldade, você pode recorrer a uma prece lida, mas no momento de ler, você tem que colocar ali o seu sentimento. Ler só com os lábios, né, da boca para fora, né? Como a gente dizendo mecanicamente uma coisa às vezes decorada, aí não se perde quase todo o valor, né? Então, o importante é o nosso sentimento. E aí, quando a gente trabalhava com a evangelização das criancinhas pequenininhas, porque agora a gente está com os jovenzinhos, a gente, nos manuscritos lá da FEB, antigos de evangelização, a gente achou uma musiquinha, tinha uma historinha, que era a história da Doroteia, né? Uma formiguinha, que aí a casa dela encheu de. Todo dia ela fazia oração, né? Num determinado horário, e aí a casa encheu de água um dia por causa da chuva, e ela não sabia mais onde orar, porque não tinha mais um lugar para orar, porque tinha enchido de água. E aí tinha um versinho lá que a gente transformou em musiquinha que dizia assim, ó: Doroteia sempre orava na casa de oração, pois pensava que o sentimento não era imposição. Admirada ficou ao saber que para orar o importante é o sentimento e não o lugar. O importante é o sentimento e não o lugar. Então, isso aí a gente ensinou para as criancinhas para exatamente que eles entendessem que o importante é o sentimento. Então, eu estou trazendo isso aqui para vocês para a gente ver que, e aqui está na pergunta 658, o importante é o nosso sentimento, é vir do fundo do nosso coração. E aí a gente vai pegar um trechinho aqui do Evangelho, a gente mesclou Livro dos Espíritos com o Evangelho, exatamente porque a gente
tem lá, né, falando sobre o assunto prece de uma forma muito bacana também. É um complemento, né? Um livro é um complemento do outro. Então, os espíritos nos dizem: a forma nada vale, o pensamento é tudo. Ore, pois, cada um segundo suas convicções e da maneira que mais o toque. Um bom pensamento vale mais do que grande número de palavras com as quais nada tem o coração. Está falando novamente da questão das palavras que são, das orações que são ditas, são decoradas e ditas da boca para fora. Não estou aqui dizendo, então não vale essas orações, não é isso. Desde o momento que você diga uma oração decorada, uma oração conhecida, como por exemplo o Pai Nosso, que foi ensinada pelo nosso Mestre Jesus, e se você dizer com coração, com sentimento, né? Aí sim, aquilo será de um valor enorme. Mas se você falar decorado da boca para fora, nada mais são do que palavras ao vento, tá? Então, seguindo aqui, vamos agora para a questão 659, que diz o seguinte: qual é o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é colocar-se em comunicação com ele, né? Então, a gente se aproximar de Deus, né? É a nossa conversa com Deus, né? E aí a gente se aproxima dele. Pela prece podem se propor três coisas: louvar, pedir e agradecer. Então, nós podemos louvar como? Como é que a gente louva? Exatamente demonstrando a Deus que nós o reconhecemos como nosso Pai, como Criador de todas as coisas, né? Pedir é o que a gente mais faz, não precisa nem falar muito, porque está mais que explicado, né? E agradecer, porque muitas vezes a gente pede, mas não agradece. Temos que sempre agradecer, de preferência agradecer todos os dias, porque todos os dias a gente recebe a dádiva de estarmos encarnados, podendo, mais uma vez, mais um dia, seguir aí na nossa jornada evolutiva. E aí, agora, trouxe um exemplo aqui de musiquinha que fala de agradecer. Ela é pequenininha, da nossa companheira Marielza, mas é uma oração. Até tem uns companheiros lá da nossa casa espírita que batizaram de agradecimento, mas o nome é oração, mas batizaram de agradecimento porque realmente é uma forma de agradecer através da música. Então, é assim. Senhor, quero te agradecer pelo dia que nasceu, pelos dias que vão vir. Senhor, ouve a minha oração, ouve o meu coração a dizer obrigado, Senhor, a dizer obrigado, Senhor. Então, está aqui um exemplo de agradecimento que a gente deve fazer sempre, agradecendo a Deus por tudo que a gente recebe todos os dias, porque todos os dias recebemos grandes dádivas. E aí, seguindo, o objetivo da prece consiste em elevar nossa alma a Deus, é nos ligarmos a Deus, né? A diversidade das fórmulas, nenhuma diferença deve criar entre os que nele creem, nem ainda menos entre os adeptos do Espiritismo, porquanto Deus as aceita todas quando sinceras. Então, amigos, a gente tem que respeitar todas as preces. Então, às vezes, um companheiro vai fazer uma prece curtinha, o outro vai fazer uma prece mais longa, né? O outro vai fazer uma prece de uma forma diferente, o outro vai fazer uma prece de um outro jeito. Então, na verdade, nós temos que respeitar, né? Porque desde que sejam sinceras, todas serão
agradáveis a Deus. Todas elas nos ligarão a Deus. E aqui nesse texto, nessa gravurinha diz: pedir, agradecer, se ligar a Deus, interceder. Jamais descuidar da vigilância e orar. É importante vigiarmos e orarmos. Aquele que vigia e ora consegue conquistar a vitória do bem, a alegria no viver. Não adianta também a gente ficar só orando e não vigiar, não tomar cuidado com as nossas atitudes, né? Nós temos que fazer as duas coisas. Seguindo, vamos para 660, que diz o seguinte: a prece torna melhor o homem? E os espíritos nos respondem: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Todas as preces feitas com sinceridade são atendidas. É que muitas vezes nós pedimos coisas demais, né? Coisas absurdas, mas seremos sempre atendidos. Muitas vezes não exatamente como a gente quer, mas como nós merecemos, como nós necessitamos ser atendidos. Mas todas as preces sinceras são atendidas. E aí, continuando, a qualidade principal da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, que são meros adornos. As raras ideias que elas contêm ficam as mais da vez abafadas pela superabundância das palavras e pelo misticismo da linguagem. Somente de forma clara e precisa pode a prece alcançar o seu objetivo. De outro modo, não passa de ruído. Esse texto aqui eu achei interessantíssimo. Então, não adianta criarmos frases bonitas. Não, porque eu não sei fazer prece, porque eu não sei falar aquelas palavras bonitas. Não é isso que importa, né? Eu não sei fazer prece porque eu não consigo falar muito. Me fogem as palavras. Não precisa um monte de palavras. Ou o misticismo, misturando uma coisa com outra, uma religião com outra, coisas que você ouviu em outras religiões. Não, você precisa ser claro e preciso na prece, para que ela alcance o objetivo. Senão, ela é só um ruído. Da mesma forma, você ficar repetindo um negócio, blá, 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 não passa de um ruído. Quando o importante é o sentimento. O importante é o sentimento. Vamos a 660A. Como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência, e até algumas vezes viciosas? E os espíritos nos respondem: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura, quer dizer, nas preces enormes, e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesma. A ineficácia em tais casos não é do remédio, mas sim da maneira por que o aplicam. Então, não adianta, né, você ficar orando de manhã, de tarde, de noite, se aquilo não é do coração. Se você não utiliza a prece para se fortalecer e mudar o seu proceder, mudar as suas atitudes, se transformar, né? Você tem que utilizar a prece para fazer um estudo de si mesmo e ver o que eu estou fazendo de errado. Então, eu tenho que me transformar, mas eu preciso fazer a prece para me ter forças para conseguir me modificar. Né? E achei interessante o que os espíritos falam no final, que a ineficácia não é do remédio, não é da prece, mas é da maneira como ele é aplicado. Não adianta nada você comprar um remédio maravilhoso, caríssimo, e não tomar do jeito que ele tem que ser tomado. Não vai surtir efeito nenhum. Então, prosseguindo, o Espiritismo reconhece como boas preces de todos os cultos. Temos que respeitar, amigos, de todos os cultos, quando ditas de coração e não dos lábios somente.
Crer que Deus se atém a uma fórmula, emprestar-lhe a pequenez e as paixões da humanidade, né? Não, porque tem que falar daquele jeito ali. Não, não, não. Isso seria emprestar a Deus a nossa pequenez, né? As nossas paixões, quando Ele é o Criador, né? É o onipotente, onisciente, justo, bom. Então, o importante é que a prece seja feita com o coração, né? Dita com sentimento. Agora chegamos na 661. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só o obtém, quer dizer, só obtém o perdão mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Sim, você pode orar através das suas atitudes. Você pede o perdão, Senhor. E logo depois você tenta mudar o seu proceder, você se modifica. Aí sim, você fez um complemento. Foram dois preces que você fez, a com os lábios e a com as ações. Né? E aí eu trouxe uma frasezinha aqui de Madre Teresa de Calcutá, que ela diz: as mãos que fazem valem mais que os lábios que rezam. Por quê? O que ela quis dizer aqui, não que a gente não deva rezar, não foi isso que ela quis dizer. Ela quis dizer que nós precisamos fazer as coisas, e não ficar somente rezando, rezando e não faz nada, né? Você tem que orar e praticar também o bem, fazer o bem sempre. E aí a gente trouxe aqui uma frasezinha do nosso querido Chico. Se não conseguimos conversar com os nossos desafetos, se não conseguimos tomar iniciativa de qualquer reaproximação com eles, pelo menos devemos incluí-los nas nossas preces diárias, pois a prece quebra a resistência do espírito endurecido, principalmente de quem ora. Isso que o Chico falou aqui tem tudo a ver com a nossa próxima pergunta, que é a 662, que diz o seguinte: pode-se orar utilmente pelos outros? E os espíritos nos respondem: o espírito daquele que ora está agindo pela vontade de fazer o bem. Pela prece atrai ele os bons espíritos que se associam ao bem que se deseja fazer. Então, gente, se realmente nós queremos fazer um bem para alguma pessoa, seja um amigo, seja uma pessoa que está sofrendo, seja um inimigo, uma pessoa que a gente tem dificuldade, faça uma prece por ele. Com certeza, essa prece vai conseguir nos aproximar dessa pessoa com dificuldade, né? Porque os espíritos fazem com que aquele coração amoleça, né? E com certeza, você fazendo a prece por alguém que necessita, essa pessoa será ajudada, de alguma forma, de alguma forma. E aí eu tenho um comentáriozinho do Kardec, que ele diz o seguinte: possuímos em nós mesmos, pelo pensamento e a vontade, um poder de ação que se estende muito além dos limites da nossa esfera corpórea. A prece por outros é um ato dessa vontade. Se for ardente e sincera, pode chamar os bons espíritos em auxílio daquele por quem pedimos, a fim de lhe sugerirem bons pensamentos e lhe darem a força necessária para o corpo e a alma. Então, quer dizer, através dessas nossas preces que nós fazemos pelos outros, pelos necessitados, nós conseguimos que os espíritos os ajudem, lhe sugerindo bons pensamentos para mudarem de atitude, para se sentirem fortificados, para seguir em frente, para vencer aquelas dificuldades. Então, olha como nós podemos ajudar através da oração pelo outro, praticando, inclusive, um ato de caridade. Né? E aí a gente agora vai logo para 663, que diz o seguinte: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? Assim, a gente pode até pensar, milagrosamente, você faz uma prece, o negócio, né? Muda assim de repente?
E aí os espíritos nos respondem: as vossas provas estão nas mãos de Deus, e algumas há que têm de ser suportadas até o fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. A prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rudes elas vos parecem. Então, quer dizer, essas preces nos dão força para vencer a dificuldade, né? Nos dão coragem, ânimo para seguir em frente. E aí eles continuam: ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará. Bem o sabe. Então, quer dizer, você se ajude tentando fazer o bem, tentando se modificar, e o céu, os bons espíritos vão nos ajudar e fazendo as orações também. Além disso, de quantos males não se constitui um homem o próprio autor pela sua imprevidência ou pelas suas faltas? Ele é punido naquilo em que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supondes, viu? As súplicas justas são atendidas mais vezes do que a gente imagina, né? Muitas vezes, não foi atendido, mas a gente é atendido sim, não da forma como a gente espera, mas da forma como é melhor para nós. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu? Porque não fez o vosso favor um milagre? Enquanto que vos assiste por meios tão naturais que vos parecem obra do acaso ou da força das coisas. Aí a gente pensa assim, acontece um problema lá qualquer com nós, a gente, nossa, ai meu Deus, foi um acaso. Não, foram os espíritos que nos ajudaram através das nossas orações. Muitas vezes também, as mais das vezes mesmo, eles vos sugerem a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Então, são aquelas ideias natas que surgem em determinados momentos e aí a gente consegue sair da dificuldade. E a gente pensa, fui eu. Não, foi a ajuda dos bons espíritos através da prece. E para encerrar, uma mensagenzinha. Quando dificuldades ameaçarem o teu equilíbrio, utiliza-te da oração. A prece é medicamento eficaz para todas as doenças da alma. Então, amigos, usemos a prece sempre, sempre, para louvar, para pedir, para agradecer, de manhã, à noite, de dia, em qualquer hora que nós necessitarmos. Façamos das nossas atitudes um sentimento de prece, de louvor ao nosso Pai que é Deus. E agora, encerrando, para fazer a nossa prece, nós vamos terminar com uma música chamada Prece. Essa música é da nossa querida Maria Dolores, né? Espírito, foi musicada pelo nosso querido amigo Luiz Pedro. É uma música linda que fala exatamente, né? Como a gente pode pedir, né? Que a gente sabe que a prece vai nos dar forças para vencermos as dificuldades, para vencermos nossa vida atribulada e nos dará sempre acréscimo de energia nas lutas de cada dia, amparo libertador. Então, será a nossa prece final através da música Prece. Senhor Deus do amor eterno, sabemos que nos renovas por meio das grandes provas que abalam o coração. O coração. Por isso não te rogamos que nos retires da estrada, quase sempre atribulada,
suplicar-te acréscimo de energia nas lutas de cada dia e amparo libertador, necessitados de força, rogamos-te apoio, amigo, queremos viver contigo no reino do eterno amor. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigada, amigos. Que a paz esteja com todos.